Agora retomamos a nossa programação com o segundo painel e começaremos com a palestra cujo tema é Navegação em Linhas de Cuidados. Convidamos ao palco o senhor Lucas Fonoli, CDO e gerente médico do Hospital São Francisco de Assis. Alô? O pessoal vai te entregar. Tudo bem. Bom dia, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tivemos agora a oportunidade de acompanhar esse primeiro painel maravilhoso sobre telemonitoramento. Eu acho que vai casar muito bem sobre a gente falar um pouquinho sobre doenças crônicas. Meu nome é Lucas, eu sou médico, já estudo tecnologia há 18 anos, sou cientista de dados e hoje atuo como chefe de dados e gerente médico de um hospital no interior de São Paulo, tá bom? Vocês têm um passador de slides? Passador? Ah, maravilha. Obrigado. Pronto. Antes da gente falar um pouquinho dessas tecnologias para esse gerenciamento de pacientes crônicos, primeiro vamos ver a perspectiva com qual a gente tem que olhar isso. A gente vai olhar a perspectiva tanto do SUS como da saúde suplementar e pensar sempre no valor em saúde. Então, quando a gente pensa em valor em saúde, não é somente os melhores desfechos, as melhores tecnologias, mas a gente sempre tem que estar pensando em qualidade e desfecho comparado com custo. A gente sabe muito bem, como nosso colega falou, como o SUS trabalha com muito pouco recurso, $600 por pessoa por ano por paciente, e a gente tem que tentar entregar valor o máximo possível com esse custo. Quando a gente fala de doenças crônicas, é muito difícil conseguir gerenciar esse tipo de paciente, porque tem muitos desafios, a jornada é muito complicada e muitas doenças crônicas levam muitos anos para conseguir gerar grandes consequências ao paciente. Muitos pacientes diabéticos ou hipertensos na jornada normal na saúde primária levam de 5 a 10 anos para começarem a apresentar consequências. Então, a gente tem que pensar muito em como educar essa população, como acompanhar essa população para conseguir entregar esse valor. Então, a gente está falando de um acompanhamento de alta complexidade, por mais que não seja complexidade naquele momento, como cuidado terciário, mas é complexo conseguir garantir um bom desfecho num tempo tão prolongado, porque em qualquer momento, se você quebra essa linha do cuidado, essa jornada, você pode gerar consequências e desfazer todo o trabalho que foi feito em anos. Então, tem complexidade, acesso, que a gente sabe que tem um problema de equidade, de acessos vazios demográficos no SUS ou até na saúde suplementar, custos, adesão e fragmentação. Então, dentre as estratégias que a gente vai adotar e tecnologias que a gente vai trazer, a gente vai pensar principalmente em 4 fases: educação, adesão, coleta de dados e predição. Essas são as 4 etapas que a gente vai falar hoje. E dentre a educação, uma das coisas mais importantes que a gente tem que trazer para o paciente é isso aqui, mudança no estilo de vida. Não adianta simplesmente o paciente terceirizar o cuidado para o profissional de saúde, para a instituição de saúde, sem ele se comprometer e querer mudar de vida. Mas o paciente ele não chega querendo mudar, então a gente tem que convencer ele disso. Então, isso é muito importante com a educação. Mas um ponto que aqui a gente vai comparar sempre como é que está a saúde suplementar e como é que está o SUS. O SUS vem fazendo esse trabalho há 35 anos, e nisso a gente realmente tem que tirar o chapéu para o que tem sido feito na saúde básica, educação, quanto todos os profissionais estão sempre enraizados nessa questão da educação, fazer palestras, não só no outubro rosa, no setembro amarelo, mas o ano inteiro fazendo palestras e trazendo essa educação para a população, e isso daqui tem um papel primordial na entrega de valor, na eficácia da entrega do cuidado de doenças crônicas. Além da educação com os profissionais de saúde, já estamos acostumados há muitos anos, como a pesquisa na mão do paciente, o Dr. Google sempre esteve muito disponível nos últimos 10 a 20 anos, e todos nós aprendemos a lidar com isso. O paciente ele já chega com algumas dúvidas, chega às vezes mal direcionado por algumas coisas que ele pesquisou de forma autônoma no Google, e a gente aprendeu a como lidar com esse tipo de paciente, como lidar com essas informações, às vezes, fragmentadas, e conseguir, mesmo assim, educar, trazendo isso como um aliado. E agora a gente vai ter um novo paradigma. Como a gente vai conseguir lidar com essa educação em saúde, essa informação ao paciente, agora com o GPT?
Não sei se vocês viram a atualização que aconteceu esse mês no WhatsApp. A maioria dos celulares de vocês já deve ter visto lá, Meta AI. Dentro do próprio WhatsApp, que é uma ferramenta, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais tem adesão ao WhatsApp. Mais de 99% da população que tem smartphones usa o WhatsApp. E agora isso está fácil, não precisa mais entrar num site, aprender um aplicativo direto no próprio WhatsApp, ele vai ter acesso a essas informações, vai poder fazer perguntas, nem sempre bem direcionado, mas a gente vai estar aqui tendo que aprender como direcionar esse paciente para essas informações chegarem de forma eficaz. Outro detalhe muito delicado são as jornadas complexas. Doenças crônicas têm jornadas complexas e é muito difícil para o paciente conseguir navegar, conseguir manter a adesão por tantos anos a tantas jornadas, tantas etapas, e muitas vezes na saúde pública, cada etapa dessa leva um trabalho, tem que gerar, tem que ter um esforço do paciente. Você solicita uma ressonância, mas o paciente tem que ter um esforço, tem que marcar, tem que cobrar, tem que acompanhar, e se em qualquer momento o paciente diminuir a motivação para essa adesão, ele vai abandonar esse tratamento, ele não vai fazer, ele não vai retornar, porque é difícil acompanhar. E uma das especialidades que mais conseguiu avançar nessa questão de se preocupar, e é uma das mais complexas, é a oncologia, né? É uma das especialidades que já começou a implantar em alguns serviços o papel do enfermeiro navegador. Então, imagina, é tão complexo que é muito mais barato e muito mais eficaz você contratar quase que um concierge, um enfermeiro concierge, que está ali sempre orientando o paciente, tirando dúvidas, para garantir que ele consiga ter essa adesão, esse tratamento complexo. Então, quando a gente fala de linhas de cuidado, na verdade, são 3 etapas. Primeiro, a gente começa com protocolos clínicos, que trazem algumas situações. Quando a gente evolui para linhas de cuidado, a gente está falando de algumas doenças, alguns casos parecidos, a gente clusteriza, a gente categoriza essas doenças, mas tem um terceiro nível, que ainda tem sido pouco adotado aqui no Brasil, mas nos últimos 3 congressos lá do CONAP, da ANAP, já vem se falando, que são as Clinical Pathways. Eu gosto de chamar de passarelas clínicas, que seria basicamente você conseguir mapear o cuidado em todas as etapas, como se fosse um trilho de trem, e você conseguir acompanhar a adesão a cada uma dessas etapas. Essa passarela é uma passarela até simples, porque mapeia basicamente uma jornada de 1 semana para um preparo cirúrgico. O paciente vai ter que fazer os exames pré-operatórios, fazer os formulários, fazer jejum, parar medicações, e mesmo numa jornada de 1 única semana para um procedimento pontual, olha a quantidade de coisas que tem que acontecer, e se qualquer uma dessas coisas não acontecer, a cirurgia é cancelada. Não adianta ele fazer todo o preparo, mas esquecer de parar de tomar o xarelto, cirurgia cancelada. Esquecer o jejum, cirurgia cancelada. Então, imagine isso aqui ao longo de 10 anos para garantir que um paciente mantenha um bom controle glicêmico, por exemplo, e não tenha lesões de órgão-alvo, né? E aí o exemplo da navegação oncológica, que é uma das áreas que mais conseguiu evoluir com isso, mas, infelizmente, tem um custo alto. No SUS, por mais que ainda tenha um custo alto, ainda dá para justificar em muitos serviços, porque a oncologia em si já é um serviço com bastante custo, e você consegue ter um payback, mas você não vai conseguir colocar, por exemplo, um enfermeiro navegador para conseguir garantir adesão a tratamentos de diabetes e hipertensão, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que tipos de ferramenta a gente pode conseguir trazer para garantir essa adesão a essa jornada com custo menor e trazendo isso um pouco mais digital. Mesma coisa, as 2 instâncias têm problema de adesão. No SUS, a complexidade é um pouco maior no quesito que cada etapa dessa jornada, às vezes, tem mais burocracia, tem mais dificuldade de adesão, mas na saúde suplementar também acontece. E nesse quesito, às vezes, o SUS é até um pouco melhor, porque a gente tem um exército, né, um exemplo para o mundo inteiro, o exército de agentes comunitários, fazem busca ativa, mas quantas vezes você já viu um plano de saúde conseguir estruturar uma busca ativa, ir na casa do paciente, fazer uma ligação, um monitoramento? Eu sei que aqui em BH, realmente, vocês estão num patamar muito bom de acesso, né, o trabalho também que a Unimed vem fazendo aqui, muito bom, mas se a gente olha num panorama nacional, é muito difícil você conseguir fazer essa busca ativa, e eu já vi comentários de vários representantes de planos até falando como a portabilidade dificultou isso, né? Muitos planos estão com uma rotatividade tão grande de paciente que eles estão fazendo planejamento para 2 anos. Não tem como planejar um cuidado de 10 anos, que daqui a 10 anos você já vai estar em outro plano. Então, até isso é um pouco delicado. E um exemplo de um conceito que eu acho muito legal, isso aqui é até um produto, não é uma propaganda, mas é um exemplo, porque é o único produto que eu vi fazendo isso, foi lançado esse mês, é trazer o conceito do CRM, que é uma plataforma que o mercado de negócios já usa há muito tempo, de gestão de relacionamento com o cliente, mas trazer para o paciente. Há muito tempo a gente fala, né? O paciente é nosso cliente, não vamos chamar de paciente. Ok,
mas vamos tratar ele como cliente também, vamos acompanhar da mesma forma? Então, essa plataforma de gestão de relacionamento com o paciente, isso aqui é só um exemplo, mas dá para fazer com diversas outras plataformas, até as próprias plataformas de CRM podem ser adaptadas para isso, mas você conseguir adaptar por CID. Então, digamos que um paciente fez uma cirurgia de artroplastia de quadril e tem uma jornada que ele precisa seguir, quantidade de consultas que ele precisa retornar, exames que ele precisa fazer, para garantir um bom desfecho, que não tenha novas lesões, que não tenha novos desgastes. E com uma ferramenta dessa, com uma metodologia dessa, você pode mapear os prazos e os primeiros níveis de chamada, mandar WhatsApp, tentar fazer aquele paciente agendar aquelas consultas, perguntar se ele já fez o exame para poder agendar o retorno, pode ser feito tudo automatizado, através de chatbots. Depois do primeiro nível, não teve esse agendamento, realmente não teve essa adesão, o paciente abandonou, não abandona o paciente. Você vai ligar para ele, então ele vai avisar você, o enfermeiro ou o secretário da clínica vai poder ligar e tentar resgatar esse paciente. Mas aqui é a questão do conceito. Quantos pacientes passam no nosso serviço, passam 1 ou 2 consultas e nunca mais voltam? A gente não sabe se está vivo, como está o desfecho, como está esse monitoramento, né? E o terceiro ponto é a parte de dados. A coleta de dados fala-se muito, a gente precisa de integração, a gente pode usar a inteligência artificial, mas esses 4 pontos estão em ordem de prioridade. Não adianta dados se você não tem educação, o paciente precisa querer. Não adianta dados se você não tem adesão, porque se o paciente não aderir, você não vai invadir a casa do paciente para poder pegar aqueles dados. E depois que vai ter a parte de coleta de dados. A gente tem algumas ferramentas legais até para... que estão aparecendo com uso de AI, ainda não estão usados de forma ampla, mas ferramentas de AI que ligam para o paciente. E, inclusive, é interessante que saiu alguns estudos medindo o fator empatia. E é engraçado como essas ferramentas conseguiram ter uma avaliação pelo paciente maior do que os médicos no quesito empatia. Aí você pensa, pô, mas o humano, ele empatiza com outro humano. Correto. Mas o problema é o volume e o tempo. Um médico, para ligar para 1000 pacientes, ele não vai conseguir ligar, perguntar como é que você está, como é que está seu filho, como é que tem passado, ou então se um parente morreu, ligar e ouvir. A gente tem muita dificuldade de ter tempo para ter essa escutativa, né? E algumas dessas ferramentas, a primeira coisa que ele faz, os primeiros 5 minutos, é empatizar, escutar, e depois dessa escuta, ele vai lá e faz a coleta de dados para a aferição de desfechos. Todos os pacientes internados deveriam receber uma ligação para aferir desfecho, porque muitas vezes a gente está medindo o desempenho intra-hospitalar e deshospitalização, mas afere no máximo rehospitalização, mas você não consegue aferir toda a cadeia do desfecho. E a RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, é um exemplo internacional de como isso está acontecendo. Na verdade, assim, é o melhor projeto de interoperabilidade do mundo que o Brasil está fazendo. Ele está sendo inspirado em vários países da Europa, um deles é a Estônia. A Estônia já tem mais de 99,9% das receitas médicas são digitais na Estônia. Então, você tem a rastreabilidade desde a prescrição até a farmácia para saber se o paciente coletou aquela medicação, se ele está indo todos os meses. Então, se ele parar de tomar o remédio, parar de coletar no laboratório, o médico vai ser avisado. Mas, assim, Estônia é minúsculo. Fazer isso na Estônia é menos que um estado. Fazer o que o Brasil quer fazer para o país inteiro e a previsão é entrega até 2027, 2028, é um exemplo para o mundo. Realmente é muito difícil. Eles acabaram de entregar mês passado o padrão FHIR de interoperabilidade. Então, foi criado com base em alguns padrões internacionais, mas foi publicado esse ano agora o padrão brasileiro de interoperabilidade. E eu digo assim, acompanhe isso de perto, porque o trabalho que vai ser publicado nos próximos anos vai ser realmente muito bonito. Agora, para a coleta de dados, ok, a gente tem os estados da arte, imagina o Apple Watch, né, a próxima versão promete até medir glicemia, medir PA, isso é ótimo, mas quantos % da população brasileira tem acesso a isso? Você vai olhar nos Estados Unidos, quase 1/4 da população já tem acesso a medidores de sono, eles já medem o sono das pessoas, como está o padrão disso. Mas vai olhar no Brasil, é muito pouco. E mesmo essas ferramentas muito boas, elas são muito fechadas. Você não consegue ter acesso a isso automático, no prontuário, integrado, fica tudo fechado junto com a Apple. Então, a gente tem que pensar em soluções muito mais baratas. Um exemplo, até que o outro colega falou, que vocês fizeram com a open source, mas aqui é um exemplo de uma outra ferramenta que eu tive contato, que basicamente é um aplicativo que você vai pagar só pelo gerenciamento dessa base de dados, mas você não precisa gastar nem com dispositivos. O seu dispositivo não precisa estar conectado no Bluetooth, no Wi-Fi, nem nada. Ele pega um dispositivo padrão do próprio paciente ou do posto de saúde, usa uma tecnologia de OCR, identificação de caracteres, mede aqueles sinais vitais e manda para a plataforma
para poder fazer essa aferição desses sinais vitais do paciente. Só que a parte mais legal não é só a parte de medir o sinal. É como, por exemplo, ela pode ser parametrizada para lembrar o paciente como se fosse uma prescrição. Ó, fulano de tal, você está numa fase delicada do seu tratamento de pressão alta, eu preciso que você faça a aferição 2 vezes ao dia, como se fosse uma MRSPA, medida de pressão arterial ambulatorial. E se ele não fizer essa aferição, vai bater lá no sistema, primeiro nível, aviso familiar, para o familiar ligar para o paciente, ó, pai, você não mediu sua pressão, meça agora aí que eu estou aqui acompanhando. Segundo ou terceiro nível, liga para o ambulatório, para a base de monitoramento, e se der alterado em alguns parâmetros, ele já dispara ambulância, já dispara tipo de atendimento. Então, imagina, uma ferramenta tão poderosa de monitoramento de eficácia, de controle da pressão, e o custo, mesmo numa solução terceira, é coisa de R$1 para o paciente por mês, R$1,50, dependendo da quantidade de vidas. Mas isso aqui também pode ser desenvolvido interno, sem problemas. Então, assim, tem muitas formas de conseguir desenvolver isso com baixo custo. Aqui é o exemplo de um chatbot que já está sendo desenvolvido nos Estados Unidos e vai estar aqui disponível nos próximos anos. Outra opção também com custo mais baixo do que contratar, mesmo que se tivesse secretários ligando, cobrando um salário mínimo, o chatbot ainda vai ser mais eficaz e realmente muito mais barato. E aqui é o exemplo do estudo que eu falei, da resposta sobre empatia. Aqui foi a qualidade dos dados, você repara como o chatbot teve de bom a muito bom, comparado aos médicos, então o padrão de qualidade e a homogeneidade da coleta de dados, e aqui a parte de empatia, como os médicos foi muito mais para não empático, quanto o chatbot foi muito mais para empático. Porque aquele momento, daquele monitoramento, com o tempo apertado, é muito difícil criar essa conexão. E para a empatia a gente tem que dedicar um tempo para isso. Então, tendo educação, adesão e dados, aí sim a gente vai poder entrar na parte de predição. Sei que é uma das partes que o pessoal mais fala, se empolga, né? A gente está na moda falar de AI, falar de inteligência, mas a gente tem que pensar em fazer o feijão com arroz, nunca pular educação e adesão. E na parte preditiva, agora com os dados, o monitoramento, aí sim a gente vai conseguir fornecer esses dados para treinar um modelo adaptado, e não existe bala de prata, que cada um tem que ser adaptado, tem que ser avaliado. Tem muita moda agora de comprar modelos prontos, chama de modelos de prateleira, e o detalhe é que muitos deles são caixa preta, você não sabe como foi treinado, de como vieram esses dados, você não consegue saber quais são os scores, como é que eu confio nesse dado, qual é a precisão, o recall, quantos falsos negativos disso, né? Então, a gente tem que pensar também como a gente treinar nossos modelos, mas com essas bases de dados. E para a gente fazer gestão populacional baseada em dados, a gente tem que saber o que precisa medir, capturar esses dados, explorar esses dados, mas, numa outra camada, a gente tem que oferecer ferramentas analíticas, facilitar o acesso para a tomada de decisão. Não adianta você ter todos os dados no prontuário, você ter os melhores modelos preditivos que conseguem, digamos, um score de 80% de predição de desfechos negativos, se o profissional na ponta não tiver acesso. E o acesso fácil a esses dados é muito importante. Tem alguns estudos que mostram, né, o quanto prontuários eletrônicos têm uma experiência ruim do ponto de vista de UX, de experiência do usuário, como muitos prontuários ruins estão atrelados também, inclusive, a maior índice de burnout. Né, tem um estudo americano chamado 4,000 Clicks, que aferiu quantos cliques no mouse um médico dá durante um plantão de 10 horas, e a média são 4.000 cliques no mouse. Né? Então, a gente tem que pensar até nisso, como é que a experiência do uso do sistema, entregando aquele dado de forma fácil, para ele conseguir digerir e trazer aquilo para a tomada de decisão. Porque, se não for fácil, você pode ter todo o esforço do mundo, vai chegar na mão do médico, ele não vai conseguir analisar, tem que pensar no letramento, se ele vai estar literado em dados para poder consumir aqueles dados e realmente chegar o valor até a ponta, até o paciente. E aí, por isso que vem o quinto objetivo, que é esse consumo de dados, pensar em como consumir. Quando a gente fala numa análise tradicional, não pensando nessa cadeia toda, a gente observa aqui, ó, que 82% do tempo de um profissional que vai tentar fazer uma análise de dados é destinado à coleta, validação e organização da informação. E só 18% desse tempo é para análise. Então, o que a gente tem que pensar? Que tipo de ferramentas, que tipo de sistemas e governança a gente vai fazer de dados para garantir que o profissional fique naqueles 18%, que é onde, na ponta, a gente consegue entregar valor, e todo o resto a gente tem que pensar como ecossistema. Muito bom saber dessa rede de dados que o governo de Minas tem feito. Né? Eu acho que é um passo muito importante, ainda mais quando juntar com a rede nacional, vai ser realmente fenomenal. E a gente pensa nesses 5 passos,
Quero que vocês gravem nessa ordem, nunca esquecer. A gente está falando de consumo, estamos falando de prontuário, mas nunca esquecer. Educação, adesão, coleta, predição e consumo. Bom? Obrigado pela oportunidade de falar hoje com vocês. Obrigado. E estou muito confiante, espero poder voltar aqui para ver o ótimo trabalho que vocês aqui de Minas têm feito. Tá bom? Obrigado. Valeu.